Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar o processo criativo atrás de um nome de uma empresa e marcas. Comigo na bancada, ele, Carlos Albuquerque. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você estiver assistindo. Tamo aí, mais uma vez um prazer. E hoje, para falar sobre este assunto conosco, ela que vai passar todo o conceito de criação de marcas e nomes, né, do fortalecimento de vários nomes, né, que é tão forte, Amine Guzmão. Exatamente, obrigada pelo convite, sou telespectadora do Carlos, sou leitora da Conceito. Estamos em casa. Pela primeira vez, né, eu vou assinar um artigo na Conceito, estou super honrada e agora participando aqui do podcast também. Coisa boa, hein? Amine, como é que o nome impacta tanto à frente de um negócio? Gente, o nome é assim, é a primeira oportunidade que uma marca tem de contar uma história, né? Então, qual que é o primeiro contato que você tem? Antes de eu saber sobre a sua marca, sobre a revista, qual é a linha editorial, sobre o que você escreve, diagramação, enfim, a pessoa vê o nome. Então, quando ela bate o olho, revista Conceito, já instiga alguma coisa. O que significa isso? Será uma nova forma de fazer jornalismo, de abordar pautas importantes? Então é a primeira oportunidade que a marca tem de contar a sua história e de deixar a sua marca. Por isso que o nome é tão importante no processo de criação de uma marca. E aí tem que ter todo o cuidado para não errar, né? Nessa estratégia aí. Acontece de errar? Acontece muito. Então, assim, muitos dos meus clientes chegam por conta de nomes errados, nomes que não podem ser registrados no INPI, por vezes também empresas que foram notificadas por marcas que têm o registro legal, e aí essas marcas entraram em contato e falaram, não, a partir de agora você não pode usar mais esse nome, porque esse nome é meu. Então, assim, é uma sucessão de erros que fazem com que eu tenha cada vez mais clientes. Se ele fizer, a pessoa que está interessada em registrar um nome, há uma maneira segura de fazer uma pesquisa para constatar que esse nome não existe mais, eu posso usar tranquilo? Tem meios seguros para fazer essa pesquisa, para ter essa certeza? Tem. Então, eu vendo, né, até meu slogan, nomes originais para marcas que marcam. E como que eu provo que eu crio um nome original? Por meio do nosso setor de marcas e patentes, setor de registro no INPI, que faz essa consulta de anterioridade junto ao INPI antes de eu apresentar o nome sugerido ao cliente. Então, é um sistema que a gente compra e a gente consegue fazer toda a busca se aquele nome está livre na classe determinada do segmento da empresa. Então, às vezes, você tem registrado a Conceito, não tem? Então, às vezes, Conceito já está registrado em qual classe? Você sabe de cor? Não, eu sei que na área de vídeo a gente pode, na área de escrita também a gente pode. Exatamente. Então, vamos supor que a pessoa vai abrir um bar chamado Conceito. Não vai colidir com o seu negócio. Que ideia então, bacana. Pode. Boa ideia, vai abrir um bar. Vamos, Sônia, vamos Conceito, vamos expandir esse negócio, Sônia. Inclusive, o bar pode ser aqui, né? Então, o podcast pode ser gravado no bar, fazer uma coisa mais descontraída. Achei boa ideia. Eu achei legal. Arrasou. E a questão do conceito, igual ela estava falando, você vê, governador Valadares, hoje, empresas de móveis modulados. Você vê tem uma empresa ali perto do Democrata, que eu não sei te falar, mas ela é Conceito também. Uhum. Então, é impressionante como é que, às vezes, um nome é lançado no mercado e como ele é tão forte, né, que as pessoas... Está escondendo o jogo, é o grupo dela que cresceu. Né? tá ampliando. E as pessoas vão multiplicando, né? Mas aí o Carlos foi lá e falou da questão do erro do nome, né? Sim. Isso influencia em quê? Nas vendas do cliente, na aceitação do público para aquele nome? O que acontece? Na mensagem errada, né? Então, se você está criando uma marca que é um produto ou um serviço premium, classe A, e aí vem um nome que conversa mais com a classe D, enfim, um nome que não é tão forte, Porque, na verdade, o que é um nome forte, né? Deixa eu só explicar isso. Existem os atributos da marca. Então, se é uma marca premium, a gente precisa comunicar o quê por meio do nome? Elegância, força, uma marca... Se for o caso, gentil. Então, a gente consegue comunicar isso por meio do nome. E aí, se a pessoa escolhe um nome errado, um nome que seja mais popular, por exemplo, talvez ela, ao invés de atrair, ela já vai repelir aquele potencial cliente. Você sabe que você me fez lembrar a historinha do ex-jogador Amaral, né? Há muitas lendas em torno do Amaral, um jogador folclórico. E o Amaral chegou para os jogadores contando, olha, descobri um forró para a gente hoje à noite, forró do Gesso, forró. Aí a pessoa, vamos para esse forró do Gesso. Chegaram lá, cadê o forró do Gesso? A placa está forro e gesso. Forro e gesso?
Essa história é clássica aí do Amaral, então, o nome, né? Então tem que saber pensar direitinho no nome para não confundir. E realmente o nome fala tudo, né? Um exemplo, um salão de beleza, por exemplo. Se de repente você usa, né? As pessoas hoje em dia usam muito termos em inglês. Aí se você põe um lá da periferia, tá? Exatamente. Aí, quer dizer assim, aí você dá aquele glamour ao nome e de repente de glamour não tem nada. Então esse cuidado tem que ter. Você vende um peixe errado, né? Eu tô com um cliente agora, eu não posso nem falar o nome porque a marca ainda não foi lançada, tá para ser lançada entre dezembro e janeiro. Mas justamente isso, a cliente me falou, Mini, meu produto é muito bom, a gente entrega muita qualidade. E eu não tô conseguindo chegar no público certo porque o meu nome tá comunicando, tá transmitindo a mensagem errada. Então o poder de um nome forte seria isso. Falando em nome forte, não sei se vocês estão acompanhando a história do Vitória, lá da Bahia, que recebeu uma proposta de mudança de nome, que é um patrocinador meio polêmico, né? E está dando uma discussão, parece que eles vão abrir uma votação, não sei se já desistiram também, mas eles iriam abrir uma consulta ao torcedor do Vitória, lá da Bahia, para ver se mudava de nome. O processo de mudança de nome, ele também requer muito cuidado, né? Porque mesmo que você compreenda e chegue à conclusão de que sua marca está comunicando errado, está vendendo o peixe errado ou para o público errado, mas você tem que ter um certo cuidado também, né? Senão, de repente, se até aquele errado você perde, de repente. Processos de rebranding, de renaming, requerem uma campanha. Então, a não ser que o cliente queira deixar para trás toda aquela história que ele construiu até então e começar algo do zero, né? Mas quando tem continuidade, a gente precisa, além de recriar o nome, pensar também numa campanha publicitária para comunicar que a empresa segue a mesma, os produtos os mesmos, o serviço também, atendimento, preço, enfim. Só um nome que está diferente, que simboliza uma nova etapa, uma nova era. Então, renaming precisa de uma campanha publicitária assim. Há uma regra em termos do tamanho do nome? Tem que ser uma palavra mais curta, uma palavra que remeta a uma palavra de outra língua. Tem uma regrinha assim? Eu adoro essa questão, porque todo cliente meu chega, porque eu quero um nome forte e um nome curto. Eu acho que o que passa na mente dos clientes, na verdade? As inspirações que são as marcas mais famosas do mundo, né? Então, Nike, Adidas, Apple, que são nomes curtinhos, né? Mas nome curto não necessariamente é nome bom. Tem nome grande que é nome muito bom, que funciona. Tipo, Quem Disse Berenice é um nome enorme. E é sensacional. É sensacional, é muito bom. É sensacional. É uma marca divertida, criativa, lúdica. Então, é muito bom. Nome curto não é sinônimo de nome bom. Por si só? Não. Agora, em relação a palavras estrangeiras, a gente define isso no briefing. Eu tenho liberdade criativa para usar palavras de outros idiomas, latim, espanhol, italiano. Então, é justamente no briefing que a gente define isso. Mini, eu sou descendente de italiano, por mim tudo bem. Uma palavra em italiano, francês. Então, tudo depende. Depende do briefing, depende da estratégia. Agora, como a gente estava falando também do público-alvo. Explica pra gente o que é o briefing. Briefing? Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio rapidinho. A gente estava falando anteriormente do público-alvo. Aí já faz sentido eu analisar. Será que esse público, talvez a classe D, vai entender esse nome que tem origem do latim, do inglês? Então, a gente tem que pensar em todas essas hipóteses. Briefing. O briefing é o que nós fizemos aqui antes de começar a gravação, né? A gente, mais ou menos. Bem rapidinho, né? A gente bateu um papo bem rapidinho. Briefing não. Briefing é uma reunião onde a gente tem que tirar tudo do cliente. Eu costumo dizer que, onde que mora um bom nome? Dentro do briefing, dentro da história do cliente. E aí, a maioria dos clientes tende a falar, não, porque meu serviço é isso, eu sou o melhor no que eu faço, meu produto é excelente, etc. Tende a já chega falando sobre o que ele faz. E aí, onde eu deixo, né, com toda calma e paciência, depois que ele termina, eu falo, ok, mas quem você é? Quais são seus gostos, seus valores, seus sonhos? Onde foi sua garagem? Onde tudo começou? Era seu sonho chegar até aqui ou não? Ou simplesmente foi uma oportunidade que você teve? Um projeto interessante financeiramente? Ou então seu pai já fez isso? Seu avô já fez isso? Então, é justamente nessa história que eu preciso saber, isso se chama briefing. É no briefing também que a gente descobre se há liberdade criativa para pegar referências de palavras estrangeiras. É no briefing também que a gente tem que saber com quem que a gente está conversando por meio daquele nome, que é o que a gente chama de público-alvo.
é no briefing também que eu descubro se tem alguma palavra que eu não posso usar de jeito nenhum. Tipo, Amine, isso daqui nem vai por esse caminho, porque não vai ser aprovado. É no briefing que eu descubro quais são os atributos que eu preciso comunicar por meio do nome. Então, aí vai me dando um norte, sabe, Sônia? É um nome divertido, lúdico, engraçado, criativo, como quem disse Berenice? Ou é um nome mais elegante, sóbrio, discreto? É no briefing que a gente tem todas essas respostas. E ali dentro você pode sair o nome, a própria pessoa talvez possa te dar um nome ali dentro, sem saber que ela já tinha o nome da empresa dela, né? Sim, me dá histórias, né? Me dá caminhos. Talvez o nome em si, não sei se já aconteceu não, mas há super a possibilidade. Quando ela vai contando a história dela, talvez o nome já esteja ali, né? E ela ainda não tinha se situado para isso. Que bom. Porque hoje, ela me contrata. A gente percebe hoje as pessoas usando muito o nome próprio. Sim. Em que momento que é interessante a pessoa usar o nome dela? Porque ela acaba virando referência 24 horas, né? Exatamente. Entre a pessoa e a empresa, né? A marca, né? Sim. Então, quando a pessoa está disposta a ser marca 24 horas por dia, não tem problema ela usar o nome próprio. Inclusive, é uma estratégia. A Itamara usa o nome dela. E olha que ela já está aí no mercado há muito tempo. Ela não abre mão, o nome dela é diferente, é forte, enfim. Itamara Ferreira é a marca dela. Eu também tenho outra grande referência no Brasil, que é a Ana Couto, que é a nossa rainha do branding. E a agência dela se chama Ana Couto. Então, é uma questão de posicionamento, tá? Então, ainda que na agência da Ana Couto tenha sei lá quantos funcionários, o negócio já tenha se expandido, seja muito além dela, pessoa física, tem a cara dela, tem os valores dela, então é uma responsabilidade muito grande. Agora, quando a pessoa fala, eu já quero me distanciar um pouco, eu posso ser a pessoa, o empreendedor por trás daquela marca, mas não ser a marca, aí sim é interessante criar um nome para a empresa. Chega muita gente lá querendo aqueles nomes típicos do inglês ou estadunidenses, do tipo Sonia's Bar, Antônios cabeleireiro, sempre com o Szinho lá no final. Ainda tem isso, o pessoal ainda tem essa fixação, porque quando eu mudei para Governador Valadares, a impressão que eu tinha é que havia uma fixação em nomes assim, né? Jones, não sei das quantas, Antônios, muita coisa daqui, né? Tem isso. Não, nunca chegou. Né? Nunca chegou pra mim. Então graças passou a Deus, essa fase. Eu jamais criaria também um nome desse. Passou essa fase. Sonia's Imagina. Bar. Sonia's Concept. Amine, em qual momento eu devo criar um nome? Eu procuro o produto que eu quero primeiro, para vir a criação, ou eu começo do nome para depois vir o produto? Assim que você já tem definido o seu modelo de negócio, o primeiro passo é a criação do nome. Se bem que recentemente chegou um cliente para mim, inclusive, querendo que eu participasse ali do modelo de negócio, da criação do produto. Não é bem esse o nosso foco. Mas a partir de quando já tem muito bem definido o seu produto ou o seu serviço, o primeiro passo da construção de uma marca é o nome. Então, depois do nome, a gente vem com a identidade visual, que tem que conversar com o nome, depois a gente vem com as estratégias de branding, depois a gente vem com social media, desenvolvimento de site, enfim, toda a gestão da marca. Mas o primeiro passo, na verdade, é o nome, sim. O nome, ele tem que cair na graça do cliente ou tem uma pesquisa por trás? Essa pergunta é muito boa. Bom, claro que o cliente tem que ficar satisfeito com o nome dele, sim. Agora, será que ele é o público-alvo da marca? Será que o Ricardo Eletro, né, ele é o público-alvo da marca dele? Será que a dona Luísa Helena Trajano é o público-alvo da marca dela? Então, eu tento explicar isso sempre para o cliente. No final das contas, no final do dia, a decisão é do cliente, ponto. Mas como que a gente chega nesse nome ideal? Após a criação, após pesquisas e etc., após a pré-aprovação, então eu apresento sempre 5 nomes para o cliente pré-aprovar. Desses 5 nomes, ele descarta aqueles que ele não gostou, não sentiu identificação de jeito nenhum. E aí, depois, na segunda fase, a gente roda uma pesquisa, que a metodologia se chama Pesquisa de Percepção às Cegas com Público-Alvo. E nessa metodologia, o público não sabe sobre o que ele está respondendo, não sabe qual é o produto ou o serviço. Responde conforme as percepções. Então, eu sinto que esse nome é divertido, eu sinto que esse nome é engraçado. Nossa, então não, eu sinto que esse nome é de uma empresa mais tradicional, né, mais conservadora.
Com esse relatório, aí sim o cliente deve tomar a decisão final. Mas acontece muito, Sônia, de o cliente já bater o nome e falar, não quero saber da opinião do público, ainda que eles votem que o nome tal transmita os atributos que eu desejo transmitir, eu gostei é desse. Tô apegado. Né? Aconteceu essa semana. Acontece com frequência. Do cliente apaixonar, assim. Você citou a palavra ponto aí, né? Eu me lembrei, quando eu era criança, existia a propaganda do ponto frio bonzão. Depois virou ponto frio. E agora depois virou ponto. Sim. Qual que é o processo que rolou aí? Podem ser várias situações, né? A publicidade como um todo tá com a tendência mais minimalista. Nem o pinguim tem mais, eu senti falta do pinguim. Eu tava conversando com uma amiga minha que é arquiteta. Era um pinguim só. Agora é só ponto, né? Agora é só ponto. Tava conversando com uma amiga minha que é arquiteta, e não é uma tendência só da publicidade, da arquitetura também. Então você vê aquelas construções antigas com todos aqueles detalhes, riquezas de detalhe arquitetônico, e hoje em dia repara que as casas são retas, cores sóbrias, únicas e etc. E na publicidade isso está acontecendo também, a tendência do minimalismo. Então, tudo agora tá mais clean, tudo agora tá mais sutil, tudo agora tá mais delicado. Até que ponto isso é interessante? Não sei. Sei que é tendência do momento e acho que não dura muito tempo, não. Porque tá ficando tudo muito igual. Repetitivo, né? Tudo chato. Então, uma tendência pra ser bem sincero. Ao retorno, talvez, a algo mais afetivo, de repente, né? Você falou dos motivos que podem levar uma pessoa a ter uma preferência por um nome. De repente, o cara, sei lá, tem alguma coisa, uma relação com a avó, com o avô, como você disse, e ali ele vai chegar com uma ideia mais ou menos definida para você. Ele só quer a sua aprovação, né? Vai submeter a sua avaliação, mas lá no coração dele, dessa pessoa, olha, o nome que eu quero é esse, eu só quero saber se você acha que vai dar certo. Eu acho que acontece muito isso, né? Acontece. Eu estou em negociação com uma rede de farmácias nacional, que o nome não pode ser registrado no INPI. Mas como é familiar, eles não querem abrir mão do nome. Por que não pode ser no INPI, no caso específico deles? Porque já existe registro. Já existe um registro. Exatamente. Então, eu não estou em negociação, mas o briefing foi mais ou menos assim. Crie qualquer nome que seja registrado no INPI, ou seja, diferente desse, porque esse não pode, mas que seja igual a esse. Então, assim, eu não tive liberdade criativa nenhuma. Tenho outros casos também, escritório de arquitetura. Era um checkmate, né? Não, eu já consegui um, sabia? Escritório de arquitetura. Escritório Pétrio. Não, Petra. Até então era Petra. E Petra não podia ser registrado. E eles eram muito apegados a esse nome, muito apegados. Tenho liberdade criativa? Não. Vai tentando até achar um que seja parecido com Petra. Ih, menino, nossa, dor de cabeça, chorei, pensei em desistir. Fui e cheguei ao Pétrio. E que hoje, para eles, esse nome faz muito mais sentido. Por quê? Combina com o nome anterior. Eles são um trio de sócios e também tem relação com a tríade vitruviana, se não me engano, que é uma das bases da arquitetura. Então, hoje, eles preferem, inclusive, o que eu criei. Mas foi difícil chegar nesse resultado. Você falou sobre a questão de dar 5 nomes para o cliente e ali ele escolher um e muitas vezes ele vira e fala, não quero saber de pesquisa, é este nome aqui. E na hora do registro, aquele nome escolhido, tão desejado, não passa. Mas aí é que tá. A gente faz a pesquisa no INPI antes de apresentar para o cliente, justamente para que não haja essa frustração. Na verdade, quem fica frustrado sou eu, né? Porque às vezes eu crio um nome assim e falo, é perfeito para o cliente, responde o briefing inteiro, é tudo aquilo que ele pediu, mas aí quando eu mando para o meu setor de registro de marcas, para que eles façam a pesquisa de anterioridade, aí vem aquele banho de água fria, não tá livre, não tá livre, não tá livre. Eu chego a criar 30, 40, 50 nomes, é bem difícil mesmo. O Carlos comentou sobre a questão do ponto. As empresas, elas precisam inovar a marca dela em algum momento? Sim. Nós estamos em constante evolução o tempo inteiro, né? Então, marcas são como pessoas. Você não se veste como você se vestia 10 anos atrás, o seu corte de cabelo, não sei se é o mesmo, mas imagino que não. Daqui a 10 anos também a gente vai... Daqui a 10 anos não tem nem cabelo mais. Tá vendo? A gente vai mudando com o tempo, a gente vai evoluindo com o tempo. As empresas devem evoluir, sim, porém preservando a raiz. As mudanças não podem ser bruscas e constantes. As marcas devem evoluir gradativamente, sempre
com foco nos seus valores, no seu propósito, no seu DNA, na sua personalidade. Mas bem como Coca-Cola, né? Que o nome é centenário, mas o logotipo foi tendo pequenas alterações ao longo do tempo. É mais ou menos por aí. Acontece com a marca o mesmo fenômeno que a gente já viu algumas vezes, quando o cara tem lá uma merceariazinha simplesinha, tranquilinha, tudo muito amontoado, meio bagunçado. Ele tem até dificuldade de achar. Peraí, eu sei que eu tenho, peraí que eu vou procurar. Ele acha. Aí alguém chega, não, você tem que mudar, modernizar isso aí. Ele moderniza, coloca piso de granito, fica um brinco. Os clientes desaparecem. Perde a essência. Pode acontecer isso com a marca? Acontece. Eu estou lendo um livro chamado Desmarketize-se, que é do VP de Marketing do McDonald's, o João Branco, que é justamente sobre isso. Inclusive, eu vi o documentário, é maravilhoso. Né, tem vídeos de zoação daquele canal, como é que chama? Porta dos Fundos? Sim. Do vendedor de cachorro-quente. Sempre vendeu cachorro-quente, tinha clientela fiel, aí do nada ele gourmetiza aquilo e blá, 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 blá. Cafona. O principal é você manter sua essência. Se você realmente acha que sua marca está ultrapassada, é hora de mudar e evoluir, sim. Mas é o que eu falei anteriormente, preservando a raiz, preservando a essência. Porque se você sai de um ponto a outro de uma forma muito brusca, você de fato vai afastar toda a sua clientela. Você falou nessa hora sobre a questão do feedback do cliente, que muitas vezes não é aquilo que você queria ouvir, né? Ele pede algo que você acha que não vai funcionar. Acontece. No caso, você está falando do cliente que foi buscá-la para fazer a marca. Para fazer a marca. Construir a marca. O meu cliente de naming. Aí Sim. O que acontece? Aí, vamos supor, aí o cliente deu a sugestão, deu certo. Ótimo. E se não der certo? Quando o próprio cliente já vem com o nome? Com o próprio cliente. Não é que ele vem com o nome, ele vem com as sugestões que não são as que você deu. Ou melhor, ele vem te dizendo que aquilo que você passou para ele ali não é o que ele imagina. Porque no fundo, a gente imagina algo, né? Sim. Então, contratualmente, eu apresento 2 rodadas de 5 nomes cada. Então, acontece de já na primeira rodada os nomes já serem pré-aprovados, isso significa que não haverá uma segunda rodada. Pode acontecer também de eu frustrar as expectativas. E aí, caso na primeira rodada ele não goste de nenhum nome, então ele vai abrir mão daqueles nomes voltam para o meu banco de dados, e aí eu vou criar mais uma rodada de também 5 nomes. E aí, sobre briefing, quando eu não acredito, né, aquela história que ele está querendo contar. Bom, desses 5 nomes, eu tento fazer o máximo dentro do briefing. Mas já aconteceu em apresentação de eu falar assim, eu sei que não é isso que você quer, mas se me permite, aqui está uma nova sugestão. Às vezes eu crio até mais, sabe, do que 5. Então os 5 ali eu faço do jeito que ele quer, e aí no que eu realmente acredito eu faço como um bônus. E aí acontece às vezes dele aceitar minha sugestão, comprar minha história, o que eu tô vendendo. Às vezes não, é mais irredutível mesmo. Não, obrigada, mas realmente é assim que eu quero. Por aí vai. Uma curiosidade, você já obteve ou tem ainda algum cliente que foi te procurar para colocar o nome numa obra, uma obra de arte, como um livro, por exemplo, ou CD ninguém grava mais, né? Mas um livro, por exemplo, que eu vejo que às vezes você pega um livro e você fala, puxa vida, mas o livro é tão melhor do que o nome, esse livro merecia um nome mais forte, mais contundente, mais definidor. Teve cliente assim já, não? Ainda não, contudo, dentro do projeto de naming, eu entrego o nome da marca, o slogan, que é aquela frase curta que representa o conceito principal da marca, e a narrativa. E já aconteceu de um slogan virar nome de livro. Ah, o slogan que eu criei para minha advogada. A partir da sua criação. Exatamente, doutora Poliana Ramos, que é Princípios Legais, Fins Prósperos, porque ela é uma advogada especialista em compliance trabalhista. Então, o slogan que eu criei para a marca dela vai virar livro. Você falou aí em marca e prefácio tem que ser seu, né? Tem que ser. Deixa aí, jogando no ar, né, Poli? Você falou de marca e slogan, né? O que é a marca e o que é o slogan? Tá, marca. Marca é o que te marca em uma empresa. Então, se eu pergunto pra você, seu assunto preferido é futebol, né? Se não me engano. Um doce, futebol, música. Tá. Filmes. Vamos falar seleção brasileira. Quando você pensa em seleção brasileira, qual que é a primeira coisa que lhe vem em mente? Primeira coisa. Pelé. Boa. E você, vamos perguntar sobre restaurantes, pode ser? Pode. Restaurante.
Me fala um restaurante que você gosta muito, que você frequenta. O nome de um restaurante? Ou vinho. Não, uma champanhe. Pode ser. Me fala uma marca. Chandon. Chandon, perfeito. Quando você pensa em Chandon, qual que é a primeira coisa que lhe vem em mente? Eu penso nela geladinha, Perfeito. o sabor, o aroma dela. Festa. Né? Então você falou Pelé. Pelé é algo que te marca dentro da seleção brasileira. E champanhe te lembra festa. Uhum. O geladinho, enfim. Uhum. Então marca é um conjunto de fatores que fazem com que uma instituição seja lembrada, respeitada, admirada. Então marca é o 360. Pode ser o nome, pode ser o logotipo, pode ser a paleta de cores. Vou fazer outro teste com vocês. Se eu te pergunto, marca de refrigerante vermelho e preta. O conteúdo é preto, né? E a embalagem tem o vermelho. Que É é? aquela mesmo. Não pode falar? Ah, pode, Não, poder pode, mas É a aquela gente não mesmo. recebeu o valor do patrocínio. Ah, entendi. Coca-Cola, né, gente? Claro. Sônia, Banco Amarelo e Azul. Banco do Brasil. Exatamente. Então, marca pode ser o que faz com o que te lembra a respeito de uma empresa. Tudo isso é marca. Marca não é só o logotipo, não é só a paleta de cores e não é só o nome. Nós temos um exemplo aqui, né, Amina, em Governador Valadares, que eu acho sensacional. Havia uma pizzaria e uma praça em frente. A praça virou o nome da pizzaria. A pizzaria já não está mais lá, deve ter uns 4 ou 5 anos, e a praça continua com o nome da pizzaria que não está lá mais. Eu acho isso sensacional. Né? Marcante. Cotonete. Cotonete é o nome de uma marca. Gillette, né? Gillette. A lâmina, ninguém... Bombril. Muita gente não fala. Palha de aço. Vou ali comprar. Pode até comprar a Solan. Eu quero um Bombril da Solan. Eu quero um Bombril da Solan. Exatamente. Eu quero um cotonete da Johnson's. Quando o nome é maior do que o próprio produto. Meu sonho, tá? É o sonho da minha vida ter um cliente meu que tenha tanta expressividade a ponto de virar sinônimo de produto. Acho que seria o auge da minha carreira. Hoje você cria só para dentro de Governador Valadares ou você tem clientes para esse mundão afora? Mundo todo. Só esse ano a gente fez Portugal, Estados Unidos, Canadá e no Brasil, acho que Valadares eu nem crio muito aqui. Eu tenho muito cliente, sabe onde? No Piauí. Eu tô fazendo agora Ceará, Sul, São Paulo, Espírito Santo, no Brasil inteiro e alguns do mundo também. Ô, Amine, eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem está assistindo a gente, que está pensando, de repente, nem abrir um negócio ainda, mas né, até para o futuro, quando ele for pensar no nome. A importância de passar por esse processo, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista técnico, para que ele não tenha prejuízos financeiros mesmo lá na frente. Sim. Vamos falar primeiro então da parte criativa, né? Que é a Sim. criação do nome. O nome, a marca, toda essa estratégia é o que diferencia um produto do outro. Então, ainda que o cliente fala, mas o meu é o melhor, não tem ninguém que faça como o meu, a gente não pode ter um ego tão grande a ponto de achar que outra pessoa, um concorrente, pode fazer algo tão bom ou melhor do que o seu. Então, não é sobre o produto. Você ter um produto de excelência ou ter um atendimento de qualidade é o mínimo que você oferece para o seu cliente. Então, o que diferencia, então, o produto A do produto B? É justamente o nome, justamente a marca, justamente a história que aquela marca está contando. Então, quando a pessoa vai comprar um iPhone, por exemplo, você acha que todo mundo sabe o sistema operacional, toda a tecnologia que envolve um iPhone? Ou ela quer fazer parte daquele lifestyle, ou enfim. Carros acontece a mesma coisa, restaurantes acontece a mesma coisa. Então, não é só sobre o produto. O que você fazer com excelência é o mínimo. Toda a simbologia por trás, né? Todo o significado. Agora, quem você é, né? E voltando novamente à analogia de que marcas são como pessoas. E aí é que tá. Então, como restaurantes, qualquer tipo de marca, tem as marcas divertidas, engraçadas. É o seu perfil? Conheço a Sônia, acho que não. Acho que você se atrairia mais por marcas elegantes, discretas. É justamente a marca que vai diferenciar um produto do outro, entendeu? Nós temos um outro exemplo muito valadarense, que esse também eu acho sensacional. Eu ainda quero fazer algo em termos de reportagem em relação a isso, algum documentário, alguma coisa assim.
Que é a história do gauchão, né? Uma vez eu fui a Belo Horizonte... Eu custei a saber que gauchão não significava aquela lanchonete que vendia aquele hambúrguer. Pois é. Pra mim era Uma nacional. vez eu fui a Belo Horizonte e falei para mim, onde é que tem um gauchão aqui? Eu também. Um gauchão, onde vende... Hambúrguer. Não, tem um gauchão lá na saída para Contagem, mas é uma churrascaria. Eu falei, não, mas não, é gauchão que vende hambúrguer. A minha ficha custou cair. A minha também. Trailer. A minha também. Eu estava procurando um trailer que Uma vendesse uma coisa assim. Aí ele falou, a gente nunca ouviu falar isso aqui, gauchão que vende... É uma história muito legal, muito peculiar, muito valadarense. Eu não sabia. Você não sabia? Não sabia. Foram os gaúchos. É uma família de gaúchos. E são todos parentes, tá? Todos parentes. Você vê, eu não sabia. É um negócio, é uma história sensacional de governador Valadares. Sensacional. Tá? Eu realmente também já passei por isso. Cheguei, eu acho que estava em Belo Horizonte há muito tempo, né? Querendo saber onde que tinha um gauchão. Ninguém sabia o que era gauchão. Gente, como assim? É uma coisa daqui, só daqui. Só daqui. O processo criativo, ele é demorado? Depende. E às vezes é um parto, Sônia. Nossa, às vezes me dá uma angústia. E a síndrome da impostora. O que eu tô fazendo aqui? Quem falou que eu sou boa nisso? Quem falou que eu sei criar nome de marca? Vou tomar um vinho aqui para ver se vem um nome à minha cabeça. Às vezes envolve leitura. Filme, documentário, podcast. Às vezes eu preciso mergulhar bem fundo ali, sabe? Pra conseguir ter um insight. Principalmente quando o briefing não é bom. Quando não tem uma história interessante. Gente, não é obrigado. Nem toda marca tem um avô. Nem toda marca é romântica, tem essa história romântica. Às vezes, simplesmente, o cliente viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e abraçou aquilo. Ponto. O que te atrai no briefing, né? O que te atrai nesse negócio? Sei que eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico com isso. E aí? O que você faz? Então, ali eu tenho um processo criativo muito mais profundo, que depende de muito mais pesquisa. Às vezes não, às vezes o briefing é tão legal, é tão envolvente, vira um bate-papo, e aquilo a gente vai passando 10, 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora que seja, que eu já saio dali com a cabeça borbulhando de ideias. Claro que aí depois eu passo pelo INPI, né? Às vezes todas as minhas ideias não são aprovadas porque não são nomes disponíveis para registro. Mas às vezes não, às vezes é mais desafiador, sim. E aí é onde eu preciso buscar referências em outros lugares. Sobretudo, consumir bastante conteúdo, ter uma bagagem cultural rica. Então, sempre que eu tô viajando de férias, posso estar à toa, mas eu sempre gosto de ir em museu, teatro, filme, tudo isso me ajuda na hora de criar um nome. O seu trabalho, ele se resume, que já é muito, que é gigantesco, na criação do nome, ou também está na criação da marca em si, da parte gráfica, se valeta vai ser arredondada, as cores que vão ter lá, isso também compõe o seu trabalho? Então, especificamente, eu sou uma publicitária especialista em naming, então eu crio o nome, o slogan e a narrativa. Terminando esse processo, aí eu tenho um time de design que vai fazer a identidade visual. Você vai passar a bola para eles. Exatamente, que é onde compreende o logotipo, a paleta de cores, tipografias, grafismos e etc. Lembrando que a identidade visual tem que conversar com o nome. Não são coisas isoladas, é uma escadinha, né? Mas aí também dentro da empresa a gente resolve isso. E aí, por fim, a gente tem o registro da marca que a gente também faz. Mas eu imagino que às vezes a logo vem na sua cabeça também, não vem não? Vem. E designer, o cliente não fica amarrado a mim, tá? Então eu tenho esse serviço para oferecer, mas às vezes o cliente já conhece algum designer para fazer esse serviço, não tem problema. Quando o designer pega um projeto meu, que eu já desenvolvi ali, uma história, ele já tem insights de uma forma muito mais rápida do que quando vem o nome da cabeça do cliente do nada, sem conceito, sem história, sem nada. Eu me lembro, de novo, que quando eu era criança lá em Manhumirim, eles lançaram um jornal, eu tinha uns 12 ou 13 anos de idade. Eu achei uma das campanhas mais originais que eu já vi de lançamento de algo. Que eles colocaram assim, tente ver. Espalharam uns cartazes e a gente não sabia do que se tratava. Depois, no dia seguinte, tente ver, vertente. Aí foi caindo a ficha, que era alguma coisa a ver com vertente, porque Manhumirim fica na vertente ocidental do Caparaó. Era um jornal que estava sendo lançado com esse nome Vertente. Vertente, bem legal. Quando lançaram o jornal, a marca já era conhecida. De tanto que aquilo foi massificado, foi algo muito interessante. O jornal durou alguns anos e achei muito legal assim, a estratégia que eles usaram para poder tornar a marca. E era assunto, você sentava no bar,
pessoal, você viu esse negócio no poste de Tem TV, Vertem, o que é isso? Né? E aí as pessoas chutavam um monte de coisa. Ah, deve ser uma farmácia, deve ser uma ótica, né? Porque Tem TV, Marketing Vertente. de antecipação, que chama. Pois é. Como é que chama? Marketing de antecipação. Ah, bacana. Não Exatamente. conhecia essa definição. Né? É isso. Ela é óbvia, mas a gente precisa dessa, Tudo tem um nome, né? desse carimbo, né? Legal. Tudo tem um nome. Legal Amine, demais. quando uma pessoa chega na sua empresa, você que é a consolidação de um negócio que o cliente quer montar e ele quer que dê certo. Aí ele encontra uma menina na frente dele. Eu? Uma menina, Uma menina. E aí? Você deve virar, a pessoa deve chegar e deve falar, uau, será? Entendeu? Será que eu estou no lugar certo? Acontece? Não acontece muito, porque a maioria vem por indicação, né? Então, sempre positivas, né? Na maioria das vezes. E outra, eu tiro muita onda, né, Sônia? Que eu tenho 13 anos de carreira, eu falo assim com a boca cheia. Você me conheceu lá naquela época, eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos. Então, quando vem esse receio, eu acho que hoje, eu não acho que eu passo mais por isso. Passava muito quando eu comecei. Uhum. Hoje eu já acho que eu não tenho cara de tão novinha assim mais. Mas aí, se acontecer ainda, eu tiro onda do 13 anos de carreira, 10 anos de formada, que aí já dá um embasamento maior, assim. A Mina era jornalista, mas ela se intitula, né, como publicitária, né? Não, mas eu fiz também. Você fez publicidade? Não, eu falo assim, Ah, mas sim, você eu tenho não duas usa, graduações, né? Mas exatamente. você não usa, né, o jornalismo, né? Não, me formei em 2013, com a Sônia, inclusive, mas na metade da faculdade eu já sabia que eu não ia ser jornalista. Eu me formei, nosso curso foi muito bom, né? E se eu tivesse interrompido o curso, na época não tinha publicidade na Univale. Eu não sabia o que eu ia fazer. Agora, Amine, de certa forma, a publicidade bebe um pouquinho no jornalismo e vice-versa, né? Exatamente. Na verdade, a construção da minha carreira foi desde adolescente, no colégio, que minha matéria preferida era redação. O pai que nas horas vagas era radialista. Meu pai, eu caí, então, no curso de comunicação social com bacharelado em jornalismo, né? Dei uma sequência. E eu me formei em 2013. Em junho de 2013, em julho ou agosto, eu não tirei férias, eu já emendei na faculdade de publicidade. E foi assim, casou certinho, porque não tinha. Então, foi assim que eu me formei, eles lançaram um curso de produção publicitária. E aí, dentro da publicidade, antes de virar namer, né, especialista em naming e tal, eu virei redatora publicitária. Então, foi uma linha, assim, de sucessão de carreiras linear. Não foi uma coisa, hoje eu sou jornalista de TV, amanhã eu vou virar publicitária especialista em identidade visual. Foi um processo. E aí, dentro da redação, que eu trabalhava em agência, era redatora de agência, uma das atribuições era criar nomes. E ali eu vi que aquilo era a coisa mais difícil que eu fazia e que eu tinha um feedback muito mais profundo. Que uma coisa é criar uma campanha de Dia das Mães, Natal e etc. Enfim, o cliente agradece, obrigada, gostei muito. Só que o feedback do cliente de naming é uma coisa mais especial. É um brilho no olhar, é lágrima. Acontece direto de falar, cara, assim, nossa, você me deu um Você norte. achou o meu nome. Uma luz, estou muito feliz. É um feedback tão profundo, Sônia, que aquilo foi me dando uma certeza de que eu queria fazer aquilo pro resto da vida. Porque o nome que eu crio hoje, vamos supor que a empresa seja bem sucedida e vai passando de geração em geração, daqui a 100 anos as pessoas vão se lembrar de mim. Não talvez o fundador, né? O filho, o neto, vai se lembrar que lá no passado teve alguém que criou aquele nome. E mesmo que a empresa acabe um dia, alguém pode também usar o nome? Pode? Se não tiver registro no INPI, sim. Pode haver um espertinho que roube aquele nome. Aí pode fazer isso, a pessoa, por exemplo, você cria um segmento de farmácia. Sim. Aí, de repente, aí alguém gostou do nome, vai lá e cria no segmento de... Restaurante. Gastronomia, okay. Sim. E é um risco, tá? Então, no meu contrato tem uma cláusula que eu te prometo um nome original, eu te entrego um nome original e eu provo isso por meio da pesquisa de anterioridade no INPI. A partir de quando o contrato é finalizado, é a sua responsabilidade registrar. Temos aqui um setor que está à sua disposição. Se você não quiser, já tiver algum advogado de sua confiança, tudo bem, mas registre. Porque a partir de agora, já não é mais uma responsabilidade minha e você sim está correndo o risco de ter esse nome roubado.
É, bastante interessante. Então, nós vamos abrir o bar ou não vamos? Concept bar. Amine, quero te agradecer demais. Eu acho que a gente vê tanto nome interessante por aí afora, né? Tanto nome forte e às vezes acha que foi criado dentro de casa, pensou e colocou e as coisas não funcionam assim, né? E quando a gente tenta às vezes criar o nome dentro de casa, talvez possa não dar certo, né? Verdade. Eu que te agradeço a oportunidade. É uma missão minha difundir essa profissão namer, né? Porque se você falou designer, todo mundo sabe o que é um designer. Quem faz o designing. Agora fala namer. Não é uma profissão assim tão popular, né? Então, estudantes de publicidade que quiserem seguir meus passos, estou super à disposição. No Instagram também produzo conteúdo sobre naming. E empresários que vão abrir novos negócios ou então que precisam renomear suas marcas, também estou à disposição. E só para completar, a gente não falou disso, nós estamos no finzinho já, mas lá no seu escritório, é escritório mesmo? Ateliê? Seria o quê? Escritório. Escritório sim. mesmo. Você também caminha para registro de patente. Ou não? Marcas, patentes, software, exatamente. Porque também é importante, né? Temos um setor. Código, principalmente startups, né? Desenvolvedores que desenvolvem códigos inovadores de startups, enfim. Tem que registrar o código fonte, sim. Olha uma marca ali, que ó, essa logo, é muito bacana, DJ Baleia. Baleia. Né? Porque o D, o B... Parece um fone, né? E tem os frisozinhos do disco de vinil. É muito interessante essa logo. Vai demorar mesmo a voltar. Mas é engraçado que, olha para você ver, a percepção, né? A pessoa tem que ser sensível, né? O Carlos visualizou uma coisa ali, o disco do vinil. Entendeu? É impressionante a leitura, né? É verdade. Será que vai demorar a voltar? Vai. Mas a gente podia também gravar um programa para falar especificamente sobre registro de marca. Eu acho que é um assunto tão interessante. Com certeza. E muita gente que não sabe da necessidade. Não sabe o risco que ela corre, não só de perder o nome, mas de pagar multa, né? E é um prejuízo. É um prejuízo. Imagina você investir e deixar de visual, embalagem, uniforme, fachada, arquitetura... E ali, depois você tem que abrir mão de tudo isso, porque não é o seu nome, né, legalmente falando. A pesquisa talvez não tenha sido adequada, né? Exatamente. Valeu, Amine. Muito obrigada. Eu que agradeço. Carlos, já fez a logo, a Amine? Já tem? O nome da empresa dela? Tem, tá em fase de registro. Bacana demais, foi muito legal Obrigada a conversa, o bate-papo. Parabéns, Amine. Obrigada pela sua participação, Carlos. Tamo junto. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.